Graça e paz, querido. Meu nome é Moisés e sou missionário aqui na cidade do Riacho, Alagoas. Nós estamos aqui servindo e fazendo a vontade, procurando fazer a vontade do Senhor, cumprindo o INGE do Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. E glória a Deus, nós estamos felizes aqui, eu e a família, Lorde, Ana, graças a Deus. E nós louvamos a Deus pela comunidade Vinho Novo, essa igreja que realmente eu aprendi muito e tenho aprendido muito através dela e através da sua liderança que realmente Deus colocou em nossas vidas. Graças a Deus por isso. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E essa semana nós fomos surpreendidos com uma ligação do pastor André para nós darmos uma palavra daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, daquilo que Deus tem trabalhado em nossas vidas. E nós temos uma palavra, e glória a Deus por isso que Deus tem falado. Deus realmente tem dado a sua direção através da sua palavra, através do seu Espírito, e nós queremos dar essa palavra em nome do Senhor Jesus, aquilo que realmente Deus tem nos abençoado. Amém? E que essa palavra possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, em nome do Senhor Jesus, fortalecer a sua fé. E em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos trazer essa palavra aí, amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor, para que realmente o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, buscar a tua presença nesse momento, e que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, através dessa palavra, através, ó Deus, dessa porção, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, e nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus, querido. Como a gente tem começado aqui, né, a igreja e novos convertidos, e eles vêm e nos perguntam o que tem que fazer, o que é o certo, o que é errado, como proceder. E nós, logicamente, nós damos uma direção através da palavra de Deus e mostramos o que é o certo e o que é errado. Mas nesses dias Deus tem colocado no meu coração algo que não é só isso, sabe? O que é o certo, o que é errado. Nós temos essa facilidade de falar, né? Isso é certo, isso é errado e tudo. E até mesmo às vezes de uma forma religiosa, de uma forma que possa passar até mesmo gerar um temor que não venha de Deus, um temor que não é gerado pelo Espírito Santo, um temor que não é gerado pela palavra de fato de Deus, mas um temor que é gerado pela religião. E nós acabamos falando assim, o que é o certo, o que é o errado, e às vezes esse certo e errado dá de se entender que parece que é uma prisão. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala que ele veio para libertar nossa vida do cativeiro e tudo isso. E que negócio é esse, às vezes, que Jesus, ele diz que é para libertar, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, que tipo de liberdade é essa, sabe? Então, a gente acaba trazendo esse saber de que é o certo, o que é errado, através da palavra de Deus e de uma forma religiosa. Então, eu senti no meu coração que não é assim que se deve passar ou ensinar o que é certo e o que é errado. O que acontece, queridos? Hoje nós percebemos que o mundo hoje está cheio do saber. Quando nós vamos para redes sociais e vemos vídeos de pregações boas, de homens de Deus, sim, e às vezes até não de Deus, palavras que aparentemente têm uma sabedoria, mas uma sabedoria que não parte da vontade de Deus, não parte do querer de Deus, que não traz uma libertação, que não combate a carne, que não combate a sensualidade.
como diz lá em Colossenses, capítulo 2, fala que esse tipo de sabedoria ela não pode combater, não pode nos ajudar espiritualmente, ela não pode combater a carne. Então, queridos, com esse saber que nós temos, com esse entender, acaba se percebendo que é um peso. O que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós tomamos uma decisão por Jesus, nós temos aquela empolgação do primeiro amor, nós temos vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de fazer a obra de Deus e tudo, aquela paixão, aquele fogo. Mas só que no decorrer da caminhada, querido, nós acabamos perdendo a essência, nós acabamos perdendo aquela sensibilidade do Espírito Santo. Então, o que resta? Resta só o saber. E esse saber acaba nos trazendo até mesmo um peso para nossas vidas. E eu percebo isso, e eu percebi isso na minha vida, e eu não quero que passar isso de uma forma errada, mas eu quero passar de uma forma correta, uma forma que seja da vontade de Deus. Amém? Então Deus ele falou comigo, mostrou através da sua palavra, através do seu espírito, na verdade ele reavivou uma palavra que tinha no meu coração, que Deus tinha falado comigo, e ele reavivou isso. Então, essa palavra se encontra lá em Efésios. Você que está acompanhando aí, você puder pegar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura, em Efésios, nessa passagem que nós vemos Paulo falando com a igreja de Efésios. E essa igreja, ela é mais ou menos aquilo que acontece conosco, ela é mais ou menos aquilo que faz parte de um processo de uma vida no cristianismo, o começo, o meio e a caminhada. Então, nós percebemos lá no Atos dos Apóstolos, como essa igreja começou, querido. Ela começou com fogo, no capítulo 19 de Atos. Nós percebemos como essa igreja começou, quando Paulo chegou na cidade de Efésios, ele chegou com o poder do Espírito Santo, as pessoas eram batizadas, recebiam o Espírito Santo, falavam em outras línguas, profetizavam, tanto que os magos, os feiticeiros, eles pegavam os seus livros e eles queimavam em praça pública, e também os artesãos, os ourives, eles estavam se sentindo ameaçados economicamente, porque quando Jesus chegou ali, quando o Espírito Santo chegou ali naquela cidade, nós percebemos o poder de Deus que aconteceu naquele lugar. Então é assim, como eu falei para vocês agora há pouco, que é assim a nossa vida quando nós aceitamos a Jesus, quando nós buscamos Jesus no começo, é aquele fogo, é aquela empolgação que é gerada do Espírito Santo e com uma sinceridade. Então, só que no meio do caminho parece que isso apaga, parece que isso... será que realmente foi só para aquele momento no começo? Será que realmente foi só aquele fogo, só é para esse começo? Então, eu sei que vários que estão me assistindo aqui já passaram por esse processo de ter aquele fogo, e hoje parece que está se arrastando, né, queridos? E a gente às vezes vive esse evangelho se arrastando, vive esse evangelho, parece que até mesmo o evangelho cansativo, o evangelho que não é agradável, que não é, mas é um evangelho, uma obrigação. Nós acabamos vivendo uma religiosidade, nós temos que cumprir os dias de culto, cumprir os horários, cumprir aquilo que a liderança coloca, e acaba sendo um peso, coisa que não era no começo. Então nós vemos essa igreja de Efésios, uma igreja que realmente foi para cima e as coisas aconteciam, e tanto é que nós vemos lá, queridos, lá em Apocalipse capítulo 2, o perfil dessa igreja, o que o próprio Cristo ele falou dessa igreja. O que foi que ele falou dessa igreja? Que ele era uma igreja perseverante, uma igreja que no meio das tribulações ficava firme, que ela resistiu a homens mentirosos, desmascarou muitos homens mentirosos.
Mas é interessante como ele acaba todo esse perfil da igreja de Efésios, quando nós vemos lá no capítulo 2 de Apocalipse, fala que ele chega lá e fala assim: mas porém eu tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. Lembra-te onde caíste, volta e arrepende-te. Então, às vezes assim, querido, fogo acabou, então nós só temos o saber. E se nós colocássemos em prática todo esse saber que nós temos, todo esse conhecimento que nós temos, nós seríamos outra pessoa, nós seríamos outros cristãos que, que realmente abalariam o mundo, que abalaria a nossa sociedade, que abalaria os nossos vizinhos, que fazer uma revolução no nosso bairro, a nossa igreja não seria a mesma, a nossa família não seria a mesma. Então, queridos, nós perdemos isso, nós não cultivamos isso. Então, nós perdemos, como diz lá em Apocalipse, esse primeiro amor. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, nós percebemos que existem duas orações que Paulo faz nessa carta de Efésios. Então, ele ora pela essa igreja. E eu gostaria de ler com vocês aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 16, diz bem assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Amém, queridos? Então, nós vemos Paulo pedindo isso para o Pai de Jesus Cristo, pedindo que ele derramasse um espírito de revelação, de entendimento, um espírito de entendimento do que é realmente Jesus, de conhecer Jesus de fato. Então, o nosso saber, querido, que nós sabemos, tem que andar sempre vinculado com o conhecer, aquele conhecer profundo, aquele conhecer íntimo. Quando às vezes, querido, nós lemos a palavra e nós temos a palavra como um informativo, sabe? É uma informação que nós adquirimos, mas essa informação ela não pode trazer uma transformação, ela não pode trazer algo que possa mudar o meu ser, mudar a minha mentalidade. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus com entendimento, esse entendimento que quando a palavra de Deus vem como uma revelação, quando nós buscamos com a iluminação do Espírito Santo, há uma transformação, há algo em nosso ser que é transformado. Então, nós temos que nos aproximar de Jesus dessa forma, querido. Nós temos que procurar andar nesse saber, sempre junto com conhecer o Senhor Jesus. E quando ele faz essa oração aqui, ele diz que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vos conceda o espírito de revelação e entendimento dele, ele pede que a igreja de Efésios ela conheça Jesus de fato. E às vezes, querido, nós conhecemos Jesus através das obras, através da manifestação do seu Espírito, através de milagres, prodígios. É bom, isso eu não estou dizendo que é ruim, é bom conhecer Jesus através disso, o que ele pode fazer. Então, mas Paulo ele tá ensinando essa igreja aqui para conhecer Jesus de uma forma mais íntima, entender, ter um relacionamento com Jesus. Então, quando os irmãos hoje me perguntam para mim o que é o certo, o que é errado, eu falo para ele, querido, você tem que conhecer a Jesus Cristo. É importante sim saber o que é o certo, o que é errado, é importante sim conhecer os princípios da palavra de Deus, mas nós precisamos nos relacionar com Jesus, ter um conhecimento dele. Quando Paulo ele fala para que Deus traga esse conhecimento, então é Deus que gera esse conhecimento no nossos corações através do Espírito dele. Então, ele continua aqui. Vamos aqui continuar aqui no 17.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, conhecer a ele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Então ele pede também que ele ilumine os olhos do nosso coração para que nós venhamos entender o nosso chamado. Às vezes nós evangelizamos, fomos também já evangelizados, e a abordagem do evangelismo é dessa forma: Jesus te ama e ele tem um propósito para a tua vida. E às vezes as pessoas aceitam Jesus, vão para a igreja, elas conhecem, tem aquele encontro, aquele impacto, aquele primeiro amor, e elas vão naquela sinceridade, com todo aquele fogo, com toda aquela vontade, mas chega no meio do caminho, ela apaga, ela esmorece, porque não entendeu o propósito, não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12 fala que Deus ele nos propôs uma carreira para que nós venhamos cumprir, um propósito para que nós venhamos cumprir. Então, queridos, Paulo ele ora assim que também esse Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos entender esse chamado de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos entender o que realmente Jesus tem para nós. Então, quando nós não entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, quando nós não entendemos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, quando não nos relacionamos com Ele intimamente, conhecendo Ele, não entendendo esse chamamento, esse propósito, como diz aqui a palavra, nós nos perdemos, querido, nós ficamos meio que atordoados. Então, ele continua orando e diz mais: e o qual a suprema grandeza do seu poder, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, nós devemos entender essa suprema, essa grandeza que Deus tem para nós, queridos. Eu acho essa passagem aqui extraordinária, sabe? E eu olho assim, eu penso às vezes que Jesus, será que eu conheço o Senhor de verdade? Será que eu conheço, eu tenho esse entendimento do Senhor? Quando eu passo por essa passagem aqui, querido, às vezes eu olho assim, eu não entendi ainda, eu não sei realmente quem é Jesus. Eu já presenciei milagres, Deus já fez muitos milagres na minha vida e coisas que eu fico abismado, mas eu não conheço de verdade quem é que faz esse milagre. Eu tenho procurado orar pelos irmãos, eu tenho procurado orar pela minha vida para que Deus traga esse espírito de revelação, de entendimento e conhecimento dele, do Senhor Jesus, para que ele ilumine os meus olhos, os olhos do meu coração, entenda o chamado, o propósito e entenda esse supremo poder daqueles que creem nele. Existe uma passagem que fala aqui em Romanos, se eu não me engano, diz que o Espírito que ressuscitou Jesus está sobre nós. Então nós não temos realmente a dimensão, nós não conseguimos entender o que realmente tem dentro de nós. Nós não conseguimos entender o que o Espírito Santo pode fazer através de nós. Nós não conseguimos dimensionar isso. Então é muito mais daquilo que nós pensamos, querido. É muito mais do que o culto da manhã, mais do que os cultos durante a semana, os cultos de domingo. É muito mais do que isso. Jesus, o cristianismo, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais. Então Paulo ele pede que a igreja, que Deus traga esse espírito de conhecimento, de entendimento da parte dele. Então, queridos,
que nós venhamos realmente buscar esse entendimento, buscar esse propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o seu chamado em Deus? É por isso que às vezes existe o fulano fala assim que o fulano está com crise de existencialismo, porque às vezes é isso que acontece. A pessoa não sabe o espaço, não sabe o espaço que Deus tem para ela, não sabe o chamado que Deus tem para ela, não sabe qual é o propósito que Deus chamou a sua vida. A pessoa às vezes não sabe e não entende o poder que Jesus tem na vida dela. Então, essa é a primeira oração que Paulo fez que se encontra registrado aqui em Efésios, né? Então existe uma segunda oração, querido, que nós vemos aqui em Efésios, capítulo 3. Ele faz uma outra oração, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: porque esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo ele chega, ele fala que ele ora a Deus, né, pedindo que Cristo habite nos vossos corações e que Cristo esteja arraigado no seu coração em amor, porque é isso que aconteceu lá em Efésios, né? Que Jesus falou para a igreja de Efésios: porém eu tenho contra ti que perdeste esse primeiro amor. Então nós perdemos, querido. Às vezes só resta o conhecimento na nossa vida, só resta aquele conhecimento que não traz transformação no nosso ser, um conhecimento que não traz mudança, um conhecimento que não traz uma revelação, o entendimento, um conhecimento que não é relacionável, que não tem uma relação com Jesus. Então, um saber que não tem um conhecer de fato, de verdade, ele não pode trazer mudança. Então, aqui em Efésios, querido, capítulo 3, Paulo ele faz uma outra oração. Versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então ele pede que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior, fortalecido no nosso espírito. Então, o que nós vemos hoje, queridos? Nós não somos realmente fortalecidos dentro não procuramos essa força espiritual nas nossas vidas. O que é aquilo que nós tínhamos no começo: jejuávamos, orávamos, líamos a palavra e buscávamos a vontade de Deus. Então, que realmente nós venhamos buscar isso nas nossas vidas, essa força no nosso homem interior. É isso que nós vemos hoje, o que está acontecendo hoje, querido. Infelizmente, toda essa pandemia, sabe, às vezes todo aquele saber que nós temos, tudo isso, a gente viu tantas pessoas, esse saber foi tudo por água abaixo. A gente viu tantas pessoas com medo, tantas pessoas que se diziam fortes e na fé, mas não estava realmente fortalecido no seu homem interior. Não tem esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento que realmente faz com que nós sejamos fortes, não sejamos abalados, que a nossa fé não seja abalada. Então, que nós venhamos buscar realmente orar, como Paulo orou pela igreja de Efésios. E aqui no versículo 17 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, que
ele orava assim que Cristo habitasse no coração deles, que Cristo aumentasse, como diz aquela passagem, né? João fala que ele cresça e eu diminua a cada dia. Então, que venha estar arraigados em amor. Hoje, queridos, nós fazermos uma obra, a obra do Senhor sem o amor, sem aquela paixão, realmente vai ser cansaço. Aquele amor, aquele entendimento, aquele conhecimento de Jesus, nós vamos cansar. Então, versículo 17: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Para que nós venhamos, essa oração aqui eu acho excepcional, querido, sabe? Porque para que nós venhamos entender a largura, a profundidade de todos os lados, entender esse amor, conhecer esse amor de Jesus por nós. Nós não sabemos o quanto Jesus nos ama. Às vezes eu fico olhando, sabe, querido? Tantas pessoas que hoje saíram da igreja, abandonaram a fé porque não entenderam que Jesus ele pode perdoar pecado, querido. Tantas pessoas que não conseguem aceitar o perdão de Deus nas suas vidas, não conseguem entender, e pede perdão toda hora. Querido, aceite pela fé o perdão de Jesus dos pecados. Se nós chegarmos diante deles, ele é fiel e justo para nos purificar de qualquer pecado, se nós confessarmos os nossos pecados. Então, tem pessoas que hoje têm a consciência pesada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz que nós temos que ter uma fé, uma consciência pura, a qual muitos têm negado a consciência pura e têm naufragado na fé. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que não guardaram o conhecimento, não guardaram as suas mentes, os seus corações, não entenderam o perdão de Deus, não entenderam o amor de Jesus, que Ele pode nos amar, se nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Não entenderam isso. Então, querido, nós temos que realmente entender o que Jesus fez por nós ali na cruz. Às vezes eu fico pensando na narrativa da criação, quando Deus ele começa a colocar as coisas em ordem. Às vezes eu olho a narrativa assim e vejo Deus ele criando as coisas, quando ele fala que ele separou o firmamento, que é os céus, da terra, e fez separação das coisas, dos dias. Então, parece que quando a gente lê a narrativa lá da criação, parece que tudo era compactado só numa coisa. O céu era próximo da terra e as águas eram algo assim, realmente um caos. Então, aquilo, quando eu penso nisso, quando eu leio aquilo, aquilo foge da nossa lógica, do nosso entendimento, não uma lógica. Como é que vai separar o céu da terra, sabe? Então, às vezes é isso, querido. Nós não conseguimos entender. É revelação mesmo, querido. É revelação de Jesus. É uma revelação da iluminação, buscar conhecer a Jesus. Não é só saber o que é o certo e o que é errado. Não é só saber. É se relacionar com Jesus. Entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Entender o que o Senhor quer de nós, entender esse chamado para nossas vidas, se relacionar. Não é só saber o que é o certo e o que é errado, é conhecer a Jesus. O que realmente Jesus fez por nós ali na cruz. Sim, podem dizer que ele morreu por nós, nos salvou do inferno, nos salvou. Ele fez isso, mas é muito mais do que isso, é conhecer a Jesus. E quando eu penso em se conhecer a Jesus, Paulo ele fala lá em Filipenses que Filipenses, vamos abrir a Bíblia aqui, em Filipenses capítulo 3, versículo 8.
e diz algo extraordinário. Ah, Paulo ele fala que ele era um cara que tinha umas credenciais extraordinárias. Ele era cidadão romano, ele era da tribo de Benjamim, uma linhagem real que veio o primeiro rei de Israel. Ele foi treinado por Gamaliel. Ele era um cara na sociedade que realmente ele venceu, vamos dizer assim, nesse mundo, né? Porque na verdade é isso, querido. O mundo ele nos ensinou isso, nós fomos doutrinados, nós fomos ensinados, nós fomos treinados a ganhar, a nos dar bem, a ter uma vida boa. Nós fomos treinados a isso. Mas Paulo ele nos ensinou que, ele ensina aqui através da sua vida, que tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo que ele largou por Cristo, ele considerou como coisas escusas. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, querido? Então, ele achou a causa de Cristo mais sublime. Para ele conhecer a Jesus, ele entendeu que era melhor perder. Era melhor perder para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, a essência do Evangelho, querido, quando eu olho para essa passagem aqui, é carregar a cruz, negar a si mesmo a cada dia e carregar a cruz. É perder a vida por amor de Cristo e depois achar em Jesus Cristo. Então, é um relacionamento, querido, não tem jeito. Nós não vamos conhecer a Jesus se nós não entregarmos tudo para Ele, entregar tudo por Ele, entregar a nossa vida, a nossa família por Ele, entregar o nosso coração de verdade a Jesus. Então, não fica só no saber. O cristianismo, o evangelho não é só saber. O cristianismo é conhecer de uma forma profunda. Paulo ele faz essa oração aqui para a igreja de Efésios, porque ele conheceu algo na vida dele, ele entendeu algo profundo na vida dele. Então, quando nós olhamos para os discípulos que largaram tudo por amor a Cristo, Paulo largou tudo por amor a Cristo. Então, que nós venhamos realmente a largar tudo por amor de Jesus, que nós venhamos deixar tudo por amor a Cristo. Mas como é que eu vou largar tudo? Como eu vou largar meus negócios? Como é que eu vou largar? Querido, ore, busque essa revelação de Deus. Então, inclua Jesus em todas as áreas da sua vida. Busque o conhecimento de Deus, busque o propósito de Deus para a sua vida, busque esse conhecimento do Senhor para a sua vida. Busque esse espírito de revelação, de iluminação para a sua vida, que Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar aquilo que Ele quer. E eu tenho procurado buscar, tenho procurado ensinar isso, conhecer a Jesus de verdade. Jesus ele fez muito mais, querido, do que morrer por nós ali naquela cruz. É algo muito mais sublime que não está ao nosso conhecimento. Quando diz aquela canção que fala: eu nunca saberei o quanto custou os nossos pecados ali na cruz. De fato, nós nunca vamos saber, mas existe uma revelação, existe um entendimento muito maior daquilo que nós sabemos. Existe muito maior. E quando nós encontrarmos esse conhecimento, quando nós encontrarmos esse tesouro, nós vamos largar tudo por Cristo. Como diz aquela parábola que diz aquele homem que ele encontrou uma mina num determinado terreno, ele foi e vendeu tudo. Ele foi lá e comprou aquele campo porque ele encontrou algo precioso. Ele encontrou algo precioso. Então vamos
encontrar Jesus nas nossas vidas. Vamos encontrar Jesus no nosso caminho. Vamos encontrar Jesus. E isso, querido, não é um esforço humano. Entenda isso. Não é um esforço humano. Não é uma maneira, não é alguns passos que é ensinado por aí. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Nós não vamos encontrar Jesus assim. Nós vamos encontrar Jesus é revelação. Quando Paulo ele começa a oração, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vos deu um espírito de revelação, de entendimento, para que nós venhamos conhecer a Ele. É um espírito que vem da parte do Senhor, o Espírito Santo, que é Ele que traz esse conhecimento. Então é através da oração, querido, é através de buscar a sua presença, de buscar o seu querer, através de uma entrega, de largar. É através disso. Não é esforço humano. Não é um esforço humano. É um entregar do Espírito, é um entregar a Deus, é um entregar ao Senhor. Então entenda isso. É uma revelação, é o Espírito Santo, querido. Busque a presença do Senhor. Busque conhecer ao Senhor de verdade. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então essa palavra que eu tenho para deixar para os irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? É conhecer em nome de Jesus. Graça e paz, querido, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.